igualdade, a caros colegas que aqui se encontram e também para o nosso ilustre convidado. A mulher que se acha inteligente reclama igualdade de direito com os homens, mas a mulher que é realmente inteligente não o faz. E com certeza. Por quê? Partindo da Carta da Declaração dos Direitos Humanos, que diz: livre e iguais em direito nascem todos nós. Regra número 1 da democracia também é a igualdade de direito. Então eu diria o seguinte: o homem, quando nasce, ou no nascimento de um bebê, ele chora. A mulher também, na nascer, também chora. Notam já a igualdade? Começa logo de forma natural. Começa de forma natural. E ainda a nossa Constituição, no artigo 23, diz que todos são iguais perante a Constituição e a lei. É óbvio que todos nós devemos respeitar o que a Carta Magna diz. Acha o homem que é superior à mulher? Se a própria Constituição afirma que todos nós somos iguais, quem poderá então desafiar a lei magna de um país? Se até mesmo o próprio presidente a respeita, o Papa a respeita, um estrangeiro a respeita. Com certeza que todos nós somos iguais perante a Constituição e a lei. Tudo que um homem pode fazer, a mulher também pode fazer. E nós temos visto que já existem mulheres a exercerem atividades que os homens pensavam que elas não poderiam fazer. De facto, todos nós somos iguais. Dou por encerrado por agora e vou ouvir o meu pai. António Brito da Silva, muito obrigada. Ele reafirmou que todos somos iguais perante a lei, homens e mulheres. Tem algo a dizer? Por favor. Muito boa tarde, ilustre mesa de jurado. Muito boa tarde, excelentíssimo convidado. Muito boa tarde, excelentes colegas. Eu quero dizer que hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque nos primeiros 2 debates que eu tive, nunca em nenhum momento alguém fez o discurso que eu podia fazer. Eu estou muito feliz porque o meu colega fez o meu discurso. Ele usou os meus argumentos e eu simplesmente quero dizer muito obrigado. E reforçar o seguinte: se nós somos iguais, então por que isso de que a mulher que se acha inteligente deve lutar? Logo não há necessidade. E digo mais, em língua portuguesa existe um estilo, ou seja, uma figura de linguagem que se chama eufemismo. O que é o eufemismo? Eufemismo é uma figura que emprega termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. Um exemplo: ele é desprovido de beleza. É o contrário de dizer ele é feio. Quando diz, por exemplo, você faltou com a verdade, é a mesma coisa de dizer você é mentiroso. E como vimos aqui nos argumentos do meu colega, que não foram nada diferentes, ele citou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo seu primeiro artigo diz que todos os seres são iguais ao nascer. A nossa Constituição da República, no seu primeiro artigo, também diz isso, porque diz que a República de Angola é soberana, é independente e é baseada na igualdade, ou melhor, na dignidade da pessoa humana, e cujo objetivo fundamental é a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, de paz e igualdade.
A Carta Africana do Homem e dos Povos também vem reforçar isso. Diz que todo ser humano tem o direito de usufruir e de gozar os direitos e liberdades reconhecidos e garantidos nesta Carta Africana, sem distinção nenhuma, nem de raça, nem de etnia, cor, língua ou até mesmo de sexo. Então, com isso, e reforçando um outro elemento que é muito importante, eu tenho certeza que muitos aqui no auditório respeitam muito esse compêndio, que é a Bíblia. Na Bíblia nós também encontramos algo muito interessante, está em Mateus 22, 35 a 40. Nessa passagem bíblica, um fariseu perguntou assim a Jesus: qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus disse que existiam dois, e o segundo é: ama o teu próximo como a ti mesmo. E disse que esses mandamentos, os dois, dependia toda a lei e todos os profetas. Então Jesus estava a dizer, em outras palavras, que dê dignidade ao teu próximo, assim como quer que se dê a ti. A conclusão é simples. Será que vamos mesmo dizer que existem mulheres que se acham inteligentes? Isso é eufemismo. No que nós acabamos de mencionar, e nos artigos que o meu companheiro mencionou, será que vimos alguma vez mencionada a mulher que se acha inteligente? Vimos, por acaso, que alguém deve lutar para ter dignidade no que o meu companheiro mencionou? O que é que nós queremos? Será que queremos um mundo machista, onde o outro gênero deve ser o inferior, deve ser o de segunda classe? Queremos continuar a ver propagandas insultórias, insultuosas, daquelas que apresentam a mulher como um mero objeto para sexo, uma procriadora, ou então uma simples doméstica? Nós precisamos primar nesses princípios aqui. Devemos promover a dignidade e a igualdade de oportunidade e respeito pelos gêneros. Precisamos trabalhar para construir um mundo onde ninguém precise lutar para se reconhecer o valor e a dignidade que esta pessoa tem. Muito obrigado por enquanto. Obrigada. O Afonso Matias manda o António Bento da Silva reparar naquela primeira parte. A mulher que se acha inteligente. Tem 5 minutos. Com certeza, se a mulher não fosse inteligente, não poderia então exigir com que isso se tornasse realidade. Notarem que todos nós somos iguais. Se a mulher percebeu isso, é porque se acha inteligente. Se repararmos outrora, no passado, as mulheres eram tidas, sim senhora, como instrumento. O meu colega disse: será que podemos olhar para as pessoas, para as mulheres, como se fossem instrumentos só para sexo? Mas era isso que os homens viam para as mulheres. Que na realidade não é assim. Somos todos iguais. E ele citou uma passagem de Jesus, bem citada, quanto aos mandamentos, que só se resumem em 2. Quando se diz que ama o teu próximo como a ti mesmo, é óbvio que deves reconhecer que o teu próximo é igual a ti. Quando você realmente nota que o teu próximo é igual a ti, logo você respeita o princípio da igualdade. O meu colega falou aqui palavras bonitas. Sim, senhora. Buscou termos na língua portuguesa. Sim, senhora. Mas atenção, ele quer vos confundir a mente. Principalmente para as mulheres. Ele quer vos confundir a mente. É o que eu disse. Somos todos iguais. E as mulheres tiveram que batalhar bastante para que isso se notasse aos olhos nus.
Até ontem isso não era visível. E somos todos iguais. As mulheres eram discriminadas. Mas hoje é o contrário. Nota-se. E estamos a ver mulheres a ocuparem grandes espaços no parlamento. Isso porque realmente somos todos iguais. Porque se assim não fosse, elas o que estariam a fazer no parlamento? Acham que realmente as mulheres são inatas? Acham que as mulheres não têm nada na consciência? Temos mulher a governar o mundo. Temos mulheres na presidência. E se isso acontece é porque todos nós somos iguais e temos as mesmas capacidades de interpretação de coisas, de efetuar atividades. Mas o que acontece é que outra hora o homem tenta ser machista, como o meu colega disse, que a mulher não pode fazer isso. A mulher não é igual ao homem. Não. Porque até a nossa Constituição confirma claramente que todos nós somos iguais. Que devemos respeitar uns aos outros. Portanto, eu dou por encerrado o meu argumento. Muito obrigada, António Bento da Silva. E eu agora não quero ser provocadora de maneira nenhuma. Mas eu acho que António Bento da Silva pôs em prática o seu eufemismo. Porque ele disse que você usou essas palavras para confundir principalmente as mulheres. Aceita a acusação? Tem 5 minutos. Eu quero voltar a dizer que hoje é o meu dia mais feliz. Porque meu amigo está a fazer o meu discurso. Ele acusou-me de tentar ludibriar as mulheres. Vamos então ver quem está a tentar enganar. Ele disse e enunciou a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de que somos todos iguais. Então, se somos todos iguais, por que as mulheres que se acham mais inteligentes devem lutar? Só vai existir necessidade de luta se estivermos a fingir que somos todos iguais. O meu companheiro disse que as mulheres fizeram uma batalha muito forte, porque outrora não era assim. Claro, porque nesta outrora, os homens sempre fingiram que éramos iguais quando não somos iguais. O meu companheiro esteve aqui a dizer somos iguais, mas ele sabe que no íntimo não é isso que ele acredita. Porque é uma grande contradição. E eu vou buscar novamente o eufemismo. Vamos agora analisar passo a passo o tema que o meu colega está aqui a defender. A mulher que se acha inteligente, atenção, que se acha inteligente, reclama igualdade de direito com os homens. A mulher que se acha, isso quer dizer que não é. Isso é a mesma coisa dizer, a mulher que é burra reclama igualdade de direitos com os homens. Acham isso justo e vêm me dizer que somos iguais? Quando até o que ele defende já ofende as mulheres? Não faz o menor sentido. Eu vou recuar um pouquinho da história e mostrar uma grande mulher que não se deixou intimidar. Apesar da condição de escrava, colonizada, etc., a rainha Gingambanda. Essa história nos chega a partir de um escritor italiano que nessa altura trabalhou, serviu, nos últimos anos de vida da rainha Zinga, serviu como assessor. Na obra Descrição Histórica dos Três Reinos do Congo-Matamba de Angola, nós encontramos uma história muito interessante. A rainha Ginga é convocada para uma audiência com o governador de Luanda, um governador português. Os portugueses ficaram primariamente pasmados só de ver que a rainha foi recebida, na condição de escrava, recebida no palácio. E ela veio bem ornamentada, com miçangas e tudo aquilo que se possa imaginar. No dia da audiência, a rainha põe-se na sala e nota uma diferença nas cadeiras. Para o governador havia uma poltrona de ouro e bem arquitetada, e para a rainha tinha 2 almofadas no tapete onde ela devia sentar. A rainha olhou, sem dizer nada, acenando com os olhos, deu um sinal e uma das suas donzelas imediatamente ajoelhou-se e ela sentou sobre ela até o fim da reunião. E isso deixou pasmo todos os portugueses. Pior ainda, a eloquência dessa rainha deixou todo mundo na sala boquiaberto. E quando terminou a audiência, a rainha saiu e foi-se.
O governador disse, olha, a tua criada continua lá de joelho, peça para se levantar. Ela disse, eu não estou a deixar essa criada aí por esquecimento. Eu estou a deixar para mostrar que uma rainha não se senta numa cadeira 2 vezes. E como cadeiras é que não me falta, eu já não preciso mais dela. Por isso ela deve ficar aí. O que é que nós aprendemos com este exemplo terminante, com essa coragem da Rainha Ginda? O seu destemor, a sua importância de entender o valor que tinha e acreditar nos objetivos que é defender a pátria, o território que ela governava, o seu gesto de se assentar numa cadeira improvisada sem se deixar intimidar, nos ensina que ela não aceitava nenhum tipo de assimetria na relação entre ela e os portugueses. E a minha recomendação para todas as mulheres aqui nesse auditório, não aceitem assimetrias. Os direitos universais, a nossa Constituição, a Carta Africana, dizem que somos todos iguais. Por isso, nada assimetrias. Muito obrigado.